A polícia de Israel anunciou a abertura de investigações de supostas agressões sexuais cometidas pelo Hamas durante a invasão no dia 7 de outubro. Denúncias foram feitas às autoridades por mulheres que vivem na região sul do país. Nosso correspondente na Europa, especialista em geopolítica, Luca Bassani, tem mais informações direto de Munique, na Alemanha. Boa noite, Luca. O que diz a polícia? Minha pergunta é: adianta investigar se provavelmente os agressores estarão mortos e terão sua punibilidade extinta pela morte? Querido Luca Bassani. Boa tarde a você, querido Capeza, aos nossos debatedores e também a nossa audiência do Linha de Frente. A gente vê que a polícia de Israel anunciou que hoje vai iniciar todas as investigações relacionadas às agressões sexuais que foram relatadas à polícia após o atentado terrorista do dia 7 de outubro. Eles investigam não só estupros, mas também mutilações e uma série de outros crimes de ordem sexual que foram encontrados em alguns dos cadáveres e também relatados por algumas sobreviventes. Nós vemos que a questão do estupro ela tem sido amplamente utilizada em muitas guerras e neste caso específico a dificuldade dos médicos forenses, dos cientistas, é conseguir trabalhar com o pouco que sobrou de restos mortais de algumas dessas pessoas. Eu falo isso com muita dor, com muito pesar, porque alguns daqueles cadáveres encontrados estavam carbonizados, estavam esquartejados, então é um trabalho muito minucioso, muito difícil de ser feito, mas muito importante de ser concluído, de ser analisado para dar uma resposta às famílias das vítimas que querem saber o que aconteceu e também para toda a comunidade internacional, para que todos nós saibamos qual foi a crueldade utilizada do Hamas naquele ataque. Inclusive, algumas das sobreviventes disseram que ao longo daquele sábado, principalmente na região da Rave, onde havia muitos jovens, muitas mulheres foram estupradas e em seguida assassinadas. Portanto, o testemunho delas, que é tão fundamental para esse processo de investigação, infelizmente não poderá ser coletado, mas nós sabemos que hoje a tecnologia é ampla, eles estão trabalhando com uma série de equipamentos muito tecnológicos para conseguir encontrar amostras de DNA, saber exatamente o que aconteceu. Infelizmente é uma situação muito triste, mas é uma resposta, como eu disse, necessária para que a gente saiba qual é a mentalidade, qual é a verdade qual é a mentalidade da população que está do outro lado, né? Não digo a população, mas do grupo terrorista que está do outro lado e que acaba muitas vezes apelando para táticas bárbaras de guerra, como nós podemos observar. Luca Bassani, está aí a resposta. A pergunta justamente era essa, ou seja, não se vai fazer uma investigação para buscar um processo criminal, como tradicionalmente ocorre nos países, quando há uma investigação, o Ministério Público oferece uma denúncia, uma acusação, depois ele é julgado. Eu disse isso porque numa guerra os terroristas tendem a ser eliminados, mortos, provavelmente. A investigação é esse fim, lamentavelmente, é para dar uma informação às famílias sobre as condições em que perderam seus entes queridos, se foram torturados, se foram violentados, e tudo isso é muito triste. Para você ter uma ideia, Luke, eu acompanhei a entrevista do pai daquela israelense nascida na Alemanha, que é a youtuber, Shania Luke, alguma coisa assim. Shania Luke, isso. A Shania Luke. E o pai dizia, perguntou onde o senhor está reunindo forças para superar isso. Mostra a foto dela, uma menina dançando ali, confraternizando, e ele disse: o meu grande consolo é saber que ela foi morta instantaneamente. Eu estaria pior se ela estivesse sequestrada, porque eu não saberia que tipo de tortura ou violências sexuais estariam sendo praticadas. E aí a gente pede que a ONU e a Cruz Vermelha também se indignem com a situação das vítimas que estão feitas como reféns, porque toda e qualquer tragédia é uma tragédia e devem ser tratadas da mesma maneira. Agora, Luca, pela primeira vez desde o início da guerra, teve um caminhão com carregamento de combustível que entrou na faixa de Gaza. Estranho, porque o combustível pode ser usado para disparar mísseis, né? Agora, parece que estão permitindo o acesso a combustível. Como é que vai ser feita a distribuição desse produto? Porque Gaza recebe aí o primeiro carregamento de combustível. Como é que vai ser feita a distribuição de maneira que não chegue até o Hamas para abastecer mísseis que estão sendo jogados em Israel e desviados de hospitais?
Olha, Capês, nós sabemos que desde o começo da guerra, quando esse cerco foi imposto à faixa de Gaza, a energia elétrica foi cortada, muito dessa energia fornecida diretamente pelo Estado de Israel. E uma alternativa são os geradores que necessitam de combustível para funcionar. Até agora, muitas dos estabelecimentos, dos hospitais, estavam fazendo racionamento do combustível por não ter mais chegado combustível desde que começou a guerra. E agora, por esses níveis estarem no seu estoque mais baixo, Israel permitiu com que alguns milhares de litros entrassem e que isso fosse dado diretamente à mão das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias que farão a distribuição principalmente aos hospitais e aos centros de refugiados que precisam disso de maneira emergencial. Eles disseram que, uma vez que haja algum indício do desvio desses recursos pelo Hamas, ou seja, estão roubando o combustível, os litros de combustível para a sua própria causa militar, para lançar foguetes, para abastecer as casas dos terroristas, eles não permitiriam mais que combustível entrasse na faixa de Gaza, o que ia ser um colapso humanitário completo, a exemplo daquilo que a gente observa em alguns hospitais, sem energia para as incubadoras dos bebês, sem energia para fazer as próprias operações emergenciais que os pacientes feridos necessitam. Então, é um primeiro teste para tentar normalizar um pouco a situação ou melhorar um pouco essa situação catastrófica que vive a população civil de Gaza. É a primeira vez que eles abrem essa exceção, principalmente vendo já a possibilidade de um acordo que está sendo costurado no Catar com a ajuda dos influentes catares para a libertação de mais reféns durante os próximos dias. Falam em um número de 50 a 100 pessoas libertas em troca de 3 dias de pausa nas hostilidades, além de uma chegada mais constante desta ajuda humanitária. Nós vemos neste momento que são 240 pessoas presas ainda pelo Hamas, na custódia do Hamas, e até agora apenas 4 delas foram libertas, ou seja, tem uma pressão interna no governo de Benjamin Netanyahu para que algo seja feito também às vítimas que estão como reféns e isso possa ser solucionado antes mesmo da continuação desta incursão militar, desta eliminação dos terroristas do Hamas no território de Gaza. Exatamente, Luca Bassani, você sempre muito bem informado, e aí em Munique, na Europa, a agência Reuters confirmou que numa negociação da qual participa o Catar, estão negociando 3 dias de trégua pela troca e liberação de 50 reféns, o que pode, em primeiro lugar, sinalizar um enfraquecimento do grupo terrorista Hamas, que precisa desses 3 dias de trégua para se reorganizar. E, ao mesmo tempo, Israel tentando abraçar o pragmatismo. Eu não converso em nenhuma hipótese com o terrorista. Calma, é preciso recuperar com vida essas pessoas que estão sendo sequestradas. Então, Israel ainda não respondeu a essa proposta aí de negociação. Vamos aguardar. Agora, Luca, o Nelson Kobayashi quer fazer uma pergunta para você, mas eu vou pedir licença para ele, o Nelson, só mais um pouquinho, porque tem um assunto polêmico aí que o Luca precisa abordar. Melhor não falar manda bala numa época como essa de guerra, né? Me perdoe, vamos prosseguir. A má expressão. Então, vamos lá. Olha, vamos tratar de um assunto polêmico, Luca. Um erro de transcrição, é isso mesmo. O erro de transcrição de uma escuta telefônica pode ter provocado a renúncia do primeiro-ministro de Portugal. Ô, louco! Vamos fazer o seguinte, Luca, responde o que é isso. Nós estamos na guerra, mas entrou esse assunto que é um assunto polêmico. O que é esse erro de transcrição aí que aconteceu, ô, Luca? Olha, Capês, é importante mencionar que este erro não foi admitido pelo Ministério Público de Portugal, que organiza todas essas investigações, mas foi acusado por um dos advogados de um dos investigados nesse processo. É importante mencionar que o primeiro-ministro António Costa, que caiu na semana passada, que renunciou ao cargo na semana passada, que estava na frente do governo de Portugal desde 2015, foi acusado no seu governo de ter beneficiado algumas empresas na exploração de lítio no norte de Portugal, ou seja, ajudando os lobistas de determinadas empresas, algo que não é permitido em Portugal. Nós sabemos que o lobby ele é uma prática legal em alguns países, mas em Portugal não é, e isso fez com que uma série de denúncias surgisse e o próprio nome do primeiro-ministro ficasse
dentro deste imbróglio. Neste momento, nós vemos que um dos advogados disse que na transcrição, quando falavam Antônio Costa, não falavam sobre Antônio Costa, o primeiro-ministro, mas Antônio Costa da Silva, que é o ministro da Economia. Portanto, este erro na transcrição, supostamente, teria acusado a pessoa errada. Mas vale mencionar, e você da área do direito sabe melhor do que eu e do que todos nós, que as transcrições de escutas telefônicas são feitas de maneira ipsis literis. Tudo que é falado é escrito. Então, tanto faz se era o Antônio Costa da Silva ou o Antônio Costa o primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro em si não está sendo alvo das investigações, mas o seu governo, o chefe do seu gabinete, os seus ministros da infraestrutura e de outras pastas. Então a gente vê que ele em si, como chefe desse governo, resolveu renunciar, mas não é acusado formalmente, diretamente. Então este ponto acaba sendo apenas um preciosismo, se assim podemos dizer, e que não vai mudar o resultado político. Aquilo que a gente vê que agora em Portugal há uma reorganização dos partidos, principalmente o partido da esquerda, que é o Partido Socialista de Antônio Costa, que busca um novo líder. Um dos mais cobiçados líderes para esta sigla seria o Pedro Nuno Santos, que é um líder mais moderno, que quer industrializar Portugal e que acaba sendo um pouco contrário a algumas práticas adotadas por Antônio Costa durante os últimos anos, que frustrou muito alguns portugueses. Então a gente vai ficar acompanhando, a direita segue também muito forte, crescendo nas pesquisas, ainda em busca de coalizões que sejam eleitoralmente viáveis, lembrando também que as eleições acontecem no 10 de março de 2024. Exatamente, concordo plenamente com você, excelente resposta. A renúncia não se deu pelo nome dele ter sido diretamente envolvido, mas em razão do envolvimento de uma série de seus subordinados. O Nelson Kobayashi, que fez uma palestra aí ontem para milhares de pessoas, motivacional na área jurídica, está realmente em alta, quer fazer uma pergunta para você. Você é um querido, viu, Capês? Luca Bassani, um prazer falar contigo. Eu quero perguntar, Lucas, sobre a repercussão aí na Europa, sobre o que a gente tem visto muito aqui no Brasil, que é a questão da invasão do Exército de Israel no hospital. Como isso tem repercutido aí na Europa? Boa tarde, Kobayashi, também um prazer revê-lo aqui. A gente vê que os líderes europeus estão em uma posição delicada, ao mesmo tempo em que há uma cobrança da população mais progressista, até mesmo a população muçulmana que vive aqui, para que haja uma condenação dessas estratégias de guerra tomadas pelo governo de Benjamin Netanyahu. A gente vê, infelizmente, o antissemitismo crescendo a níveis alarmantes aqui na Europa mais uma vez, e também a posição histórica dos europeus em apoiar o Estado de Israel. Então, eles tentam sempre buscar um caminho de neutralidade, seguindo a lei humanitária internacional, as leis de guerra, os códigos de Genebra, o que acaba, de certa forma, não trazendo nenhum resultado prático. Essa questão da operação no hospital Al-Shifa está sendo mais pontual, a imprensa está destacando que, ao invés de bombardeios fortes, como aconteceu durante as últimas semanas, no hospital Al-Shifa, como há supostamente uma grande organização militar no subsolo desta estrutura sanitária, o objetivo de Israel é, com suas forças especiais, com soldados mais experientes, entrarem no hospital, assim como alguns relatos já têm confirmado, e assim fazer as batalhas lá embaixo, retirar os civis primeiramente e eliminar todos os terroristas sem bombardeios, mas sim numa operação de guerra mais convencional. Isso está sendo destacado, alguns vídeos têm chegado também aqui à imprensa, e isso serviu um pouco para apaziguar os ânimos, lembrando que na semana passada o presidente francês Emmanuel Macron fez um apelo para que Israel parasse de bombardear bebês, isso na fala do presidente francês, pedindo para que ele se adequasse e seguisse todas as leis de guerra, que na visão dele e de outros líderes europeus não seria isso necessariamente o que estava sendo realizado dentro do território da faixa de Gaza. Nos Estados Unidos, essa pressão também reverberou. O secretário de Estado Antony Blinken esteve no Oriente Médio, não teve sucesso, não foi muito bem recebido pelos líderes árabes, e a gente vê que essa guerra provavelmente terá um desfecho militar e não um desfecho diplomático, como muitos imaginavam. Em primeiro lugar, parabenizar a sua educação e sutileza de dizer que o Antony Blinken não foi muito bem recebido. Foi mal recebido, quase colocaram numa geladeira. Agora, depois, uma curiosidade na próxima entrevista, Luca Bassani, nosso correspondente internacional. Atrás de você tem uma prateleira com livros
São livros em alemão, livros em português, livros de literatura. Depois você pega um desses livros aí que está aí e mostra pra gente uma curiosidade. Aqui é pra sua direita, em cima, no alto à direita. E mais no alto. Pega aí pra mostrar esses livros aí pra gente. Tem de latim, tem tudo. Eu pego sim, é um vidro aqui, eu pego e abro. Valeu, querido. Então, muito obrigado. Uma boa noite pra você. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre ajudando bastante o Linha de Frente.